Bom dia. Vamos à leitura das senhas diárias para o dia de hoje. Sabe, foi muito interessante a minha reação ontem quando li as senhas diárias para hoje. A gente precisa realmente estar sempre atento, procurando, com o cérebro atento, pensando e agindo para contribuir com a sociedade, com a humanidade, com as pessoas, com o amor no mundo, e precisa sim se preocupar de vez em quando, bastante tempo da nossa vida precisamos fazer isso, mas também as palavras das senhas diárias para hoje trazem para nós e trouxeram para o meu coração, para a minha vida, para a minha consciência, uma palavra de conforto, de doçura, de paz necessária, porque isso é muito importante. Muito importante. As palavras das senhas de hoje são doces, suaves, confortantes. E isso é muito importante da gente ser lembrado e estar consciente disso também. Porque às vezes, porque a gente precisa se alimentar dessa paz, também para ter força de agir, lutar, pensar. Mas a paz, a tranquilidade é necessária, imprescindível para manter a saúde física, mental, emocional e espiritual. Então vamos lá para as senhas diárias de hoje, dia 10 de setembro de 2022, um sábado. O primeiro versículo vem do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 10. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam-se para o lado de Jerusalém. Ele estava na Babilônia, no cativeiro babilônico. 3 vezes por dia Daniel se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam-se para o lado de Jerusalém. Por 3 vezes por dia Daniel se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus. Naquele momento. E dava graças. O segundo versículo vem da carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Alegrem-se na esperança. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Essa mesma, a do Daniel, naquele momento de abrir janela e dar graças. Dar uma parada e alegrar-se na esperança, ser pacientes na tribulação e perseverar nessa oração. E a oração vem da África Ocidental, não diz o país, não diz a autoria, vem da África Ocidental, quer dizer, África do Oeste, do lado do Brasil. Senhor, solto minha alegria como pássaros no céu. A noite esvoaçou e eu me alegro com a luz da manhã. Teu sol queimou o orvalho da vegetação e dos nossos corações. O que vem de nós e o que nesta manhã está ao nosso redor
Isso é gratidão. Aquela gratidão de ter acordado, a doçura da manhã, de ver o sol que agora está secando o orvalho da manhã, que também foi necessário durante a noite. Eu sou muito agitado de manhã, mas porque eu já ligo tudo, televisão, rádio, computador, e às vezes eu tenho que me lembrar, calma, Gaspar, de manhã não precisa estar a mil, fica mais lento, um pouquinho. E o primeiro texto bíblico vem do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 31 a 35. Atos, capítulo 9, versículos 31 a 35. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Pedro era uma liderança que andava dando umas andadas pela igreja que estava se construindo, né? Lá pelos anos 60, 70, 50, antes, 50 por aí, 40, 50. Quer dizer, 10, 20 anos depois de Cristo ser crucificado. Então ele caminhou, foi até a cidade de Lida, que era pertinho de Jerusalém. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Um cara, então, estava com um sofrimento longo, estava lá, deitado na cama dele. O Pedro foi até essa cidade e foi na casa deste Enéas. Possivelmente não aconteceu na primeira vez que ele foi lá. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo cura. Levanta-te e arruma a tua cama, o teu leito. Então ele imediatamente se levantou. E, puxa, que coisa boa. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. A Judéia, Samaria e Galiléia estavam vivendo um momento mais tranquilo, assim, de mais paz. E a igreja estava nessa tranquilidade, nessa paz, estava crescendo naturalmente, assim. Estava tudo em ordem, assim. Não havia grandes agitações do lado da igreja, nem de parte do governo romano. Então a igreja tinha esse tempo de se visitar, de visitar os doentes, os pobres, e fazer as suas transformações amorosas em Cristo. Eu vou ler, antes de fazer uma pequena meditação, vou falar qual é o segundo texto, aquele que eu não leio, leitura contínua, que é lá em Crônicas, do Antigo Testamento. Lá o Salomão, depois de fazer um monte de culto para inaugurar o templo, uma semana de festa e mais uns dias de festa, muita agitação. Então terminaram as festas, todo mundo foi para casa. E o pessoal que foi para casa depois dessa festarada, toda agitação, cultos e cerimônias,
deve ter dito, graças a Deus, vamos para casa descansar. Porque imaginem se cada dia fosse aniversário de vocês. E cada dia vocês levantam ou voltam para casa e tem um monte de gente lá, festarada, e comilança, e barulho, e música. No terceiro dia vocês iam dizer, vai todo mundo embora, porque vocês querem descansar. Vocês precisam da tranquilidade também, não é verdade? Imaginem uma criança que acorda todo dia de manhã com os pais cantando parabéns a você, e festarada, e surpresa, e agitação. Essa criança fica doente, porque ela precisa também tomar café da manhã, descansada, e seguir certas rotinas. Não todo dia uma surpresa. Ela fica doente em pouco tempo. Ou imagine viver com uma pessoa que é muito agitada, doente, assim, sempre falando, sempre preocupada, sempre fazendo pergunta, sempre agitada, sempre correndo para lá e para cá. Ninguém aguenta. A gente precisa, a criança precisa, poxa, ir devagar para a escola, encontrar os amiguinhos. A gente precisa voltar do trabalho e se jogar no sofá, tomar um chimarrão, ou ver um programa na TV, ou simplesmente não fazer nada, ou ficar só olhando pela janela. A gente precisa de vez em quando comer o churrasco, mas no dia a dia comer aquele feijão com arroz. Não é uma delícia, não organiza, gente. Não, a criança não precisa daquele espaço em que ela fique crescendo sozinha e amadurecendo os conteúdos da vida dela, do dia, ou ficar observando. A gente precisa. A gente precisa desse momento de paz e tranquilidade. A gente precisa acordar de manhã e ver o sol e ficar respirando o ar na janela e orando e agradecendo. Ter o tempo para amadurecer os sentimentos, para que esses sentimentos também fiquem como mais, às vezes, como um mar tranquilo. Imagine uma cidade que tem sempre uma novidade, uma cidade, um país que sempre, todo dia, tem uma coisa que agita as pessoas. Nem aguento. A gente precisa também da paz, do comum, do corriqueiro, do rotineiro. Uma pessoa, quando vai dizer para a gente, não precisa fazer escândalo e gritar para todo mundo. Sinto a delícia da pessoa que sussurra no seu ouvido com muita calma. Somente sussurra no seu ouvido para você ouvir. Eu te amo. Eu te amo. Isso é muito gostoso. Isso é uma bênção. Um bom dia.